Boa tarde, o meu nome é Armando Ramalho, sou docente de ensino superior e trabalho aqui também no Politécnico de Leiria desde o início do presente ano letivo e venho falar-vos hoje sobre manutenção condicionada na indústria, análise de vibrações. Minha apresentação está dividida em 8 secções. Na introdução apresento os principais conceitos, sigo para a manutenção condicionada, onde descrevo esta técnica. Apresento de seguida uma breve caracterização das vibrações. Nas secções de análise de severidade e de frequência, apresento duas principais técnicas que são utilizadas na manutenção condicionada. Por fim, abordo a medição e análise de vibrações e termino com o mapa de avarias, onde apresento, digamos, algumas caracterização das principais avarias em manutenção. Começo com a definição de manutenção de acordo com as normas portuguesas. A manutenção é a combinação de todas as ações técnicas, administrativas e de gestão durante o ciclo de vida de um bem destinadas a mantê-lo ou repô-lo no estado em que possa cumprir a função requerida. Considerando a limitação de recursos, na maioria dos casos não é execuível atuar ao nível de todos os equipamentos, pelo que é importante determinar quais os que têm mais influência na perca de performance da instalação, de forma a definir prioridades de atuação. Vamos continuar com mais alguns conceitos retirados da norma portuguesa de manutenção e vejam que a manutenção condicionada, está enquadrada no âmbito da manutenção preventiva. Assim, o que é a manutenção preventiva? É uma manutenção que se baseia em tomada de ações com vista a evitar alguma avaria antes que ela possa vir a acontecer. Tem de ser fundamentada com uma boa análise de previsão, fiabilidade e financeira, no sentido de avaliar o benefício da sua utilização. Pressupõe um vasto conhecimento dos equipamentos ou itens alvos de manutenção e disponibilidade em termos de mão de obra para a sua execução. No âmbito da manutenção preventiva, temos duas técnicas de manutenção. A manutenção preventiva sistemática, que é uma manutenção preventiva efetuada com uma periodicidade fixa, conhecendo previamente o tempo médio entre avarias, por isso mesmo em intervalos de tempos pré-estabelecidos, ou com um número definido de unidades de funcionamento. Já a manutenção preventiva condicionada é a manutenção preventiva efetuada em função do estado do equipamento, avaliado pelo controle de condição do seu funcionamento através de inspeções. Quando da análise do resultado dessas inspeções é possível desenvolver modelos de previsão de avarias futuras pela evolução das características controladas, é designada por manutenção preditiva. Neste organigrama temos representados os principais tipos de manutenção previstas no âmbito da norma portuguesa de manutenção. Chama a atenção que a manutenção preventiva condicionada preditiva, que genericamente nós designamos só por manutenção condicionada, está enquadrada no âmbito da manutenção planeada. Objetivamente é importante referir que para nós termos este tipo de manutenção é necessário termos por trás um sistema de organização e gestão da manutenção que normalmente está associado à manutenção planeada. A manutenção condicionada está associada ao controle de condição, no qual se pretende determinar a condição das máquinas e estruturas, enquanto em funcionamento, para prever e programar a reparação mais eficiente antes da ocorrência da falha catastrófica da avaria. Este tipo de manutenção preventiva condicionada não só evita trabalhos não programados e prejuízos elevados de paragens imprevistas, como ajuda a encomenda atempada dos sobressalentes, a gestão mais eficaz do pessoal e o planeamento de múltiplas reparações no momento adequado. Ao contrário da manutenção preventiva sistemática,
A condicionada permite o aproveitamento dos componentes até que a sua degradação não permita a produção nas condições especificadas. Então promove a utilização integral, aumentando a disponibilidade dos equipamentos e fomentando a produção lean grid. No entanto, a avaliação de condição requer a realização de inspeções periódicas, nas quais são realizados testes e medições não destrutivas para obter informação sobre a condição ou saúde das máquinas e estruturas em funcionamento e assim ajudar na decisão sobre a sua reparação ou melhoria antes da ocorrência da falha catastrófica. Assim, a oportunidade das ações de reparação ou substituição é condicionada pelo conhecimento prévio do estado real da condição da máquina ou estrutura. Na medição condicionada, fazemos essencialmente 3 ações. Primeiro, medições periódicas, das quais extraímos parâmetros e indicadores sensíveis ao dano. Depois fazemos uma análise estatística dos parâmetros e dos indicadores que foram obtidos, onde se verifica a fiabilidade dos nossos indicadores. Por fim, fazemos uma comparação. Esta comparação pode ser efetuada de diversas formas, a medição atual versus uma medição de referência ou uma norma de severidade, a medição atual comparada com medições anteriores e uma análise de tendência, a medição atual comparado com outras máquinas ou estruturas iguais às que nós temos. No âmbito da manutenção condicionada, podemos ter 2 ações distintas. Uma primeira, a detecção. Detecção da avaria, do dano. A seguir, também podemos ter, e quando temos uma avaria, queremos fazer o diagnóstico dessa avaria. Primeiro, localizar dentro do componente a avaria, onde é que ela ocorre, qual é a avaria, classificar a avaria, que tipo de avaria temos, quantificar a avaria, qual a gravidade, e por fim fazer uma previsão, quanto tempo temos até que ocorra uma falha catastrófica. A manutenção condicionada pode ser levada a cabo com diversas técnicas. Eu aqui distingo as estruturas das máquinas. Nas estruturas podemos ter técnicas locais, inspeção visual, ultrassons, correntes LED e raios gamas. Normalmente estão associados a estas técnicas locais um elevado custo e uma exploração intermitente. Digamos, no elevado custo, vamos retirar a inspeção visual, que pode ser levada a cabo pelo próprio operador. Também no âmbito das estruturas temos técnicas globais, das quais destacamos as vibrações, a fibra óptica e o reconhecimento de padrões estatísticos. Normalmente estas técnicas globais têm menor custo e podem ter uma exploração contínua. Já nas máquinas, uma das principais técnicas é a análise dos parâmetros processuais. Temos também a termografia, a inspeção visual, as vibrações, a análise dos fluidos e ultrassons. Das técnicas utilizadas em manutenção condicionada, destaca-se a análise de vibrações pelo seu largo espectro de aplicações, que pode ser aplicado quer em estruturas, quer em diversos tipos de máquinas e equipamentos. Baseia-se na medição de acelerações, velocidades ou deslocamentos das chumaceiras das máquinas através de transdutores piezoelétricas e, na maioria das máquinas críticas, na medição de órbitas e deslocamentos do veio através de transdutores de correntes de eddy. A detecção de avarias faz-se normalmente pelo nível de vibração, que pode ser comparado com dados históricos, valores de referência ou normas de severidade nacionais e internacionais. Assim, as principais vantagens da análise de vibração é que detecta a maior parte das avarias, detecta as avarias na sua fase incipiente, detecta as avarias sem ser necessário parar a máquina, isto é muito importante do ponto de vista económico, e, por fim, permite diagnosticar a causa da avaria. Não apenas detecta, mas também faz diagnóstico. Sendo a vibração definida
como uma oscilação em torno de uma posição de equilíbrio, são utilizados diversos parâmetros para a caracterizar. Assim, normalmente definimos a amplitude, que traduz o valor máximo do afastamento da posição de equilíbrio, também muitas vezes é designada por valor de pico. O valor eficaz, em que o valor eficaz por vezes também é designado pelo valor RMS, Root Mean Square, que não é mais nem menos do que traduzido por esta expressão matemática que aqui está representada. Este valor eficaz está associado ao conteúdo energético da nossa vibração. O período designa o intervalo de tempo mínimo ao fim do qual as características do movimento se voltam a repetir, e a frequência é definida pelo inverso do período. Aqui na figura estão representadas essas características para uma vibração harmónica. Chama a atenção que só no caso de estarmos a falar de uma vibração harmónica é que o valor RMS, ou o valor eficaz, é igual a 0,707 da sua amplitude. Assim como a sua média, chama a atenção que esta média é a média do valor absoluto da vibração, é igual a 0,637 o valor da sua amplitude. Chama a atenção que estes valores muitas das vezes nós falamos de cor, mas apenas são válidos para o caso de uma vibração harmónica, que normalmente a vibração harmónica é traduzida através das funções circulares, como o seno e o cosseno. Aqui neste caso está representada uma função sinusoidal. Esta figura alerta-nos para o cuidado que temos de ter quando estamos a caracterizar uma vibração. Aqui em cima temos um espectro típico no tempo, no sinal no tempo de uma vibração obtida numa máquina, e que vejam, temos aqui o seu valor de pico, o valor pico a pico, o valor médio e o valor eficaz. Chama a atenção que optar por valor de pico, ou pelo valor médio, ou pelo valor eficaz para caracterizar, por exemplo, em termos globais, a vibração, acarreta alguns riscos e depende muito do tipo de vibração que nós temos, do tipo de sinal que nós temos. Assim, vejam, se eu tiver um sinal sinusoidal, já sabemos que o valor RMS é 0,707 do valor de pico. No entanto, se eu tiver uma onda quadrada deste género, em que nós temos essencialmente sinais intermitentes, normalmente associados, quando nós temos choques, temos estes picos. Então vejam assim, neste caso, o valor de pico é muito mais elevado do que o seu valor eficaz. Então vejam o seguinte, provavelmente é mais eficiente no caso de termos situações de choques, usarmos a caracterização da vibração através do seu valor de pico do que através do seu valor eficaz. Até porque vamos ter, dessa forma, muito mais sensibilidade na caracterização da vibração. A detecção de avarias normalmente faz-se através de uma técnica que nós designamos por análise de severidade. Normalmente é feita através do valor global eficaz da vibração, medido em velocidade e filtrado numa gama entre 10 e 1000 Hz. Porquê este procedimento? Porque este procedimento é um procedimento que está normalizado, este protocolo está normalizado através da norma ISO 10816. Ora, essa norma divide as nossas máquinas em 4 tipos de máquinas, dependendo da sua potência e das suas fundações, e depois define-nos os níveis de aceitação quando os valores eficazes da velocidade estão entre determinadas gamas. E assim podemos ter classes de aceitação boa, satisfatória, não satisfatória e inaceitável.
E desta forma nós temos um procedimento para determinar se as nossas máquina está a funcionar em condições, se tem avarias ou se não tem avarias, que podemos associá-la ao nível global, ao nível eficaz de vibrações. Chama a atenção que em situações de choque, pelas razões que atrás referi, por vezes, em vez de se utilizar o valor eficaz, utiliza-se os valores de pico e que normalmente nós referimos como as tabelas de Oak. Os valores globais de vibração podem ser representados em gráficos que nós depois designamos em que fazemos uma análise de tendência, em onde vamos registar os valores medidos e obtidos nas medições que foram efetuadas com determinada periodicidade. Quando começamos a ter alterações dos valores globais que estão a subir, significa que estamos perante uma eventual detecção de anomalia. Vamos diminuir os intervalos de tempo nos quais fazemos as medições, a periodicidade é diminuída. Se for mantida a tendência de crescimento desse nível global de vibrações, significa que estamos perante uma avaria e quando atingimos um nível máximo admissível, vamos intervir sobre a máquina, fazer a reparação e repor a máquina na sua situação normal. Normalmente, a definição deste tipo de alarmes é feita com base em medições de referência, por exemplo, efetuadas numa máquina nova, ou as primeiras medições conhecidas que nós temos do nosso histórico, ou medições efetuadas após uma grande reparação e ultrapassado o período da juventude em que normalmente nós temos devido a grandes em que devido a apertos excessivos que às vezes são feitos no âmbito da reparação, a máquina vai ter que passar por um período de rodagem até repor o seu situação normal e os seus valores nominais. Estes níveis de alarme, além destas serem obtidos em medições de referência, por vezes também são obtidos em medições em máquinas semelhantes ou em normas de severidade, como a norma ISO que falámos. A análise em frequência é utilizada para fazer diagnóstico. O diagnóstico é um processo bem mais complexo e normalmente é utilizada a análise de frequência para fazer o diagnóstico através da análise de vibrações. Porquê? Porque nós vamos pegar no nosso sinal no tempo e transformá-lo num sinal em frequência. Normalmente isto faz-se recorrendo a processamento de sinal, a técnicas de processamento do sinal, no qual se realça a técnica da transformada de Fourier e o sinal no tempo, através destas técnicas, é transformado nas suas componentes em frequência. Qual a vantagem de utilizar o sinal no domínio da frequência? É que normalmente nós associamos a cada componente, a vários componentes do nosso equipamento, uma determinada frequência de funcionamento. Ora, então a partir daí, se eu vejo que há alterações nas amplitudes de determinadas frequências, significa que está a ocorrer alguma alteração no funcionamento, eventualmente uma avaria, no componente que nós temos associado a essas frequências. Aqui na figura está representado o caso de uma motobomba com um redutor de velocidade e que temos as diversas frequências e que nós associamos a cada um dos componentes deste equipamento. De uma forma mais genérica, na análise em frequência, a determinação da condição atual é baseada na interpretação de sinais no tempo e espectros de frequência, considerando a direção em que foi medida a vibração, cada amplitude, frequência e fase das diferentes componentes do espectro,
a identificação das frequências estruturais, ressonância e velocidades críticas, a identificação das frequências de origem mecânica e ou hidráulica, a identificação dos modos. Como não existem normas específicas para fazer a análise em frequência, é necessário seguir um determinado procedimento para validar a nossa análise. Assim, deve-se efetuar a verificação da repetibilidade e rigor da medição, a localização da fonte de vibração, o cálculo de parâmetros normalizados, a interpretação dos espectros, a interpretação das harmónicas, a análise das diferentes amplitudes. Ora, vamos passar para o início de todo este processo de análise de vibrações, que é a sua medição. Importa, desde logo, saber onde é que nós vamos medir. Ora, nós vamos medir nos componentes fixos da estrutura. Normalmente, onde? Junto ou o mais perto possível das chumaceiras, que estão em contacto com os elementos que estão em movimento de rotação. Chama a atenção que nas chumaceiras nós temos três direções nas quais nós normalmente fazemos medições. A direção vertical, a direção horizontal e a direção axial, que tem a direção do veio. Os pontos de medida têm que ser obrigatoriamente identificados e normalmente são numerados de ordem crescente na direção do órgão motor para o órgão movido, como está aqui representado nesta motobook. Quais são os equipamentos que utilizamos? Bem, podemos ter um analisador de vibrações completo, que se compra e que está aqui, ou então podemos ser nós próprios a construir o nosso analisador de vibrações, que genericamente o que tem é um transdutor, está aqui neste caso um acelerómetro, um condicionador de sinal, mais um processador do sinal que normalmente pode ser desenvolvido sobre um computador e programado recorrendo a softwares. Aqui neste caso é um caso que eu utilizo através e que foi programado através do LabVIEW. Chama a atenção que para isso necessitamos ter normalmente uma placa de aquisição de dados que leva o nosso sinal do condicionador de sinal para o computador. Neste processo todo, muitos dos sinais são altamente perturbados pelos campos elétricos ou magnéticos, pelo que devemos ter muito cuidado no transporte dos sinais entre os diversos componentes, recorrendo sempre a grande proteção do sinal com cabos coaxiais e, neste caso, com fichas BNC. Os sensores ou os transdutores o que fazem é converter a nossa vibração, o nosso sinal de movimento, para um sinal elétrico. Ora, normalmente são utilizados diversos tipos de sensores que dependem muito das gamas. A escolha do nosso sensor depende da gama de frequências com que estamos a trabalhar. Assim, vejam, podemos ter sensores de aceleração ou acelerómetros, piezoelétricos, piezoresistivos, capacitivos, sensores de velocidade e sensores de deslocamento, neste caso de proximidade. Além da escolha do sensor, temos que ter muito cuidado com a sua montagem. Aqui neste caso eu falo na montagem de um acelerómetro. O acelerómetro normalmente é utilizado abaixo da sua frequência de ressonância, por isso tem um valor máximo até o qual pode ser utilizado, um valor máximo de frequência até o qual pode ser utilizado. Agora, chama a atenção que quando optamos por um tipo de montagem ou outra, podemos estar a condicionar a aplicação desse acelerómetro para frequências mais elevadas. Assim, em termos de termos uma frequência de corte mais baixa até uma frequência de corte mais elevada, temos, por exemplo, uma aplicação com uma ponta, como é esta que aqui está, ou uma vareta invertida, que é este caso, uma aplicação magnética, ou utilização de cera de abelha,
ou uma fita adesiva de dupla face, ou, por fim, ainda utilização de colas rígidas ou cimentos, ou uma montagem mecânica através de um perno roscado. No processo de análise de vibrações, temos boas práticas que devemos seguir para ter uma análise adequada. Assim, muitas das avarias em máquinas rotativas poderão ser evitadas desde que se adotem procedimentos corretos, como seja uma equilibragem adequada, um alinhamento preciso, um funcionamento longe das frequências naturais de vibração, uma lubrificação adequada e uma limpeza. Falsos alarmes poderão ser evitados se nós medirmos sempre nas mesmas condições de funcionamento, de pressões, de velocidade, de carga. No caso de ventiladores, medir sempre com os registros totalmente abertos e também evitar o funcionamento de outras máquinas na vizinhança que produzirão vibrações que se podem sobrepor ao espectro que nós estamos a analisar e a medir. Por fim, vou falar genericamente e apresentar o mapa de avarias, que normalmente o que faz é como é que nós associamos o espectro de vibração a determinado tipo, à qualificação do tipo de avarias em que temos presentes. Assim, normalmente, a frequência indica o tipo de avaria e ou o componente avariado, a amplitude indica a gravidade da avaria, a fase da vibração permite distinguir avarias com sintomas semelhantes. Aqui temos um espectro característico de um desequilíbrio, de um rótor, que se caracteriza essencialmente por uma amplitude muito elevada à frequência de rotação do rótor. O desalinhamento paralelo entre dois veios que estão em rotação normalmente caracteriza-se pela ocorrência de picos a uma vez e duas vezes a velocidade de rotação detectados na direção axial. Esses picos também são detectados na direção vertical ou horizontal e em que normalmente o pico correspondente à segunda amplitude é maior do que o pico correspondente à primeira. No caso de empenos que provocam flexão ou desalinhamentos angulares, também é característica termos dois picos em que na direção axial agora o pico correspondente a uma vez a velocidade de rotação do rótor é maior do que o pico correspondente a duas vezes essa velocidade. Também na direção vertical e horizontal detectamos picos semelhantes a uma vez e duas vezes a velocidade de rotação dos veios. Os desapertos ou folgas nos elementos rotativos ao nível das chumaceiras normalmente caracterizam-se por picos que vão desde 1 até 10 vezes a velocidade de rotação, a frequência correspondente à velocidade de rotação dos veios. Estas medições são feitas na direção vertical e horizontal. Aqui apresento a principal bibliografia na qual me baseei para fazer a presente apresentação. Muito obrigado pela vossa atenção.